IPU, só que a gente pensou que não ia ter ninguém. E na hora, achou que ia poder disponibilizar para vocês. Assim, tipo, vai aparecer lá e a gente vai disponibilizar quando a FURG publicar, né? Só que eu esqueci do cronograma do IPU. E a FURG postou muito depois também que ia começar as inscrições para as oficinas. E quando eu fui ver, já tinha terminado tudo as vagas. Então, né, não sei por que o pessoal quis se inscrever, né? Mas, enfim, eu fiquei feliz. E convido vocês igual, porque chamei o pessoal da mostra, que, assim, foi muito gentil. Acho que o João viu os e-mails também que eu troquei com eles. Um pessoal muito aberto, assim, porque eu enchi o saco, né? Primeiro eu perguntei se eu podia entrar com a nossa conta, eles deixaram a gente poder gravar, e também deixaram que mais outras pessoas participem. Só fica sobre a nossa responsabilidade pegar os dados de vocês. Então, quem quiser participar, dia 25 às 9 da manhã, a gente vai passar é o mesmo link, tá? Mas a gente vai falar ali para vocês no grupo. Não tem card, não tem nada, porque não tem vaga. E a gente vai fazer só para quem realmente quer mesmo participar. Vai ser um dia só. A gente vai tentar mostrar mais ou menos a parte teórica de como tomar notas com métodos Zettelkasten. Também um pouquinho, né, sobre não só sobre o método de tomada, esse método de tomada de notas, mas mais o porquê ter um sistema. E depois na parte prática, então quem quiser dar né, aprender com a gente também está aprendendo sempre, né? Vai ser bem bacana, convido todo mundo. E agora, eu não sei, gurias, se o João quer falar também, mas se as gurias já querem, se vocês já se organizaram, se vocês querem, pode se apresentar primeiro, eu acho que é melhor, né? Vocês duas, eu não sei se todo mundo conhece, tem bastante gente que é novo, então eu passo a palavra aí, Ju. Então tá, bom dia pessoal, meu nome é Júlia. Primeiramente, Bárbara, agradeço o carinho, sabe que é recíproco, foi uma experiência muito bacana com vocês, né? E hoje eu venho apresentar junto com a Bárbara o início do primeiro capítulo do Império do Direito. Nós utilizamos, venho apresentar junto com a Thalita, agradeci a Bárbara, já troquei, bom, desculpa pessoal, é sábado de manhã, tô com um pouquinho de sono também. Não, eu acho que dá para confundir mesmo, a gente é igual. Né, é que o vídeo das duas estão do lado da outra, daí eu olhei para uma e falei o nome da outra, desculpa. Mas, então, o do Working, né, ele busca atacar o positivismo de alguma forma, trazendo contrapontos à discricionariedade judicial, né. Ele traz o direito não como algo que o juiz ou que eu quero que seja, mas trazendo como necessário observar a integridade do direito, que mais para frente, ao longo da leitura do livro, vai ser abordado, né. Então ele traz essa ideia do direito como um conceito interpretativo. Dito isso, eu e a Thalita nos propomos a apresentar a parte do primeiro capítulo, né? Mais especificamente da página 3 à página 19, e para tanto, nós vamos focar na exposição desses tópicos, né? Deixando eventuais apontamentos que o grupo quiser fazer ao final. A gente vai realmente se ater ao livro, a gente vai expor o que está ali no livro. Eu vou abrir para vocês agora a exposição do documento que a gente fez. E aí, posteriormente, se quiserem fazer contribuições, divergências, enfim, a gente entende que tem algumas questões que são aprimoradas, que são discutidas, mas a gente vai realmente se ater à ideia do livro, tá? Eu vou indicar mais para frente também um artigo do Ronaldo Porto, que é bem tranquilo assim de ler e traz também algumas ideias que vão dialogar com essa primeira parte do capítulo e vão dialogar com outras coisas mais para frente, mas aí como leitura complementar mesmo, se alguém quiser ler depois. Então, vou transmitir para vocês aqui o documento, tá, pessoal? Enquanto a Júlia está compartilhando a tela, eu peço já desculpa porque estão fazendo obra aqui do lado do meu apartamento. E outra coisa, mano, a minha dicção é horrível e com essa pandemia piorou assim, ó, tô quase aprendendo a falar de novo. Então, se vocês entenderem qualquer outro idioma que não seja o português, vocês me avisam que daí eu repito. Ainda mais em condições de ter que colocar uma chapa dentária. Exato, mano, eu tô quase tirando todos os dentes. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela direitinho aí? Estamos. Tá travando? Não? Consigo mexer tranquilo? Tá ótimo. Eu só não sei se seria bom dar algum zoom. Tipo, não sei se 125 fica bom. Deixa eu ver aqui, peraí.
Ficou melhor? acho que ficou bem melhor. Que eu não sei se tem gente, às vezes, que acessa em tablet ou qualquer coisa assim, aí fica meio... Tá, tranquilo. Bom, pessoal, o primeiro capítulo ele se chama O que é o direito, né? E ele já começa abordando um subcapítulo sobre a importância, né? Por que é importante? E ele ressalta que é importante o modo como os juízes decidem os casos, né? Porque as pessoas frequentemente se veem na iminência de ganhar ou perder muito mais em decorrência de um aceno de cabeça do juiz do que de qualquer norma geral que provém do legislativo. E ele traz a ideia de que há inevitavelmente uma dimensão moral associada a um processo judicial legal e, portanto, um risco permanente de uma forma inequívoca de injustiça pública, né? E ele traz algumas ideias de como o juiz deveria decidir, porque se esse julgamento ele for injusto, então a comunidade vai ter infligido um dano moral a um de seus membros por tê-lo estigmatizado, em certo grau ou medida como fora da lei, digamos assim. Traz exemplos de como na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, entre outros países, as decisões judiciais também afetam muitas outras pessoas, pois a lei frequentemente se torna aquilo que o juiz afirma que é. O autor aí traz exemplos da relevância das decisões judiciais, ressaltando a Suprema Corte dos Estados Unidos e aduz que acaba tendo por último a última palavra na questão de si e como o direito acaba sendo da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aí ele traz um exemplo do operário que ajuizou a ação trabalhista indenizatória, e ele trabalha com esse exemplo ao longo desse capítulo, né? Porque é uma decisão sobre um caso que o juiz decidiu que o empregado ele não poderia exigir indenização do seu patrão se tivesse sido lesado devido à negligência de outro operário. Pois no entendimento dos julgadores, o trabalhador teria assumido o risco da imprudência de seus companheiros e que o próprio trabalhador saberia melhor que o empregador quais são os operários imprudentes. Aí ele já traz o subtópico seguinte, as divergências quanto ao direito. E aí a gente vai ter, claro, a gente está adotando aqui a terminologia utilizada pela tradução da Martins Fontes, que foi a que a gente usou, mas a gente entende que alguns teóricos eles acham mais adequada a utilização do termo desacordo. O próprio Ronaldo Porto utiliza mais o termo desacordo, né? Mas como a gente utilizou a versão da Martins Fontes, a gente não alterou o conteúdo na citação, tá, gente? Então, só deixar essa notinha de rodapé, mas depois, se alguém quiser adentrar mais profundamente sobre o assunto, mas eu confesso que, particularmente, eu não li a versão em inglês, então só estou fazendo um apontamento bem geral mesmo, tá? Então, ele começa dizendo que além de ser importante o modo como os juízes decidem as causas, também é importante saber o que eles pensam sobre o direito, né? O que é o direito. E quando divergem sobre esse assunto, o tipo de divergência que estão tendo também importa. Bom, e a partir dessa ideia, ele extrai 3 tipos de questões, né? Que seriam as questões de fato, as questões de direito e as questões interligadas de moralidade, política e fidelidade. A gente trouxe uma tabelinha para ficar mais fácil de entender essas questões, e a gente botou as questões interligadas de moralidade, política e fidelidade antes, porque ele se atém mais depois às questões de direito, tá? Então, as questões de fato, né, a partir desse exemplo do operário, ele se questiona, né, ele traz 2 questionamentos para poder explicar essa afirmação, né. E no caso seria, né, o que aconteceu e o homem que trabalhava do torno mecânico, ele realmente deixou cair uma chave inglesa no pé de seu companheiro de trabalho? Então, aqui nesse caso, caso ocorresse a divergência entre os juízes sobre o caso concreto, podemos concluir sobre o que estão divergindo e que tipo de evidência ou prova seria necessária para sanar essa questão, né? Depois, nas questões interligadas de moralidade, política e fidelidade, ele traz mais 2 questionamentos, né? Se a lei negar o ressarcimento, ela seria injusto? E se fosse injusta, devem os juízes ignorar a lei e assegurar a indenização de qualquer modo? E, bom, nesse ponto, do Orkin, ele ressalta que as pessoas muitas vezes divergem quanto que é certo e errado em termos morais, e que esse tipo de divergência não teria nenhum problema especial, né? Porque cada um, né, sabe o que seria certo e errado na sua concepção. Bom,
E as questões de direito, então, teria mais 2 questionamentos, né? De qual seria a lei pertinente para ser aplicada nesse caso, e se a lei permite que o operário ferido obtenha indenização de seu patrão, né? Bom, e ele diz que essas divergências são frequentes, né, entre os juízes e advogados, quanto à lei que rege o caso, e como as formas de verificação a serem usadas, né, a aplicabilidade. Nesse ponto, sobre o que é divergência, né? E para poder entrar mais aprofundadamente nessa questão, ele traz um conceito de proposição jurídica, né, que seriam as diversas afirmações e alegações que as pessoas fazem sobre aquilo que a lei lhes permite, proíbe ou autoriza, podendo ser muito ou menos gerais, assim como concretas, né? Bom, ele diz que os juristas e juízes, bem como as pessoas em geral, né, pressupõem que pelo menos algumas das proposições jurídicas podem ser verdadeiras ou falsas, mas ninguém pensa ou reflete sobre como aquilo é verdadeiro ou falso, né? E ele chama isso de declarações de algum fantasma. Ele utiliza de figuras de linguagem a fim de se referir às preposições jurídicas parasitárias, né, que seriam os fundamentos do direito, que são aquelas, né, ditas verdadeiras por conta de uma maioria de legisladores que firmaram tal entendimento, afirmativa, né, assertiva, e se caso não ocorresse esse processo legislativo, ou os legisladores dissessem não para essa afirmativa ou assertativa, não seria uma proposição verdadeira, né? A partir disso, ele traz 2 divergências, a divergência empírica e a divergência teórica. A divergência empírica nela estaria quando os juízes e advogados, eles podem divergir a propósito da verdade de uma proposição jurídica, né? Eles poderiam estar de acordo com os fundamentos do direito sobre quando a verdade ou falsidade de outras preposições mais conhecidas tornam uma preposição jurídica específica verdadeira ou falsa, né? Mas eles podem divergir por não saberem de fato se aqueles fundamentos foram observados em um determinado caso. Aí ele traz um exemplo da legislação, né, que determina uma velocidade, e ele explica, né, que podem concordar que a velocidade limite de um determinado estado seja de 90 km por hora, se a legislação desse estado contiver uma lei nesse sentido. Mas eles podem divergir quanto ao fato de ser este o limite de velocidade por discordarem quanto à existência de tal lei na legislação estadual vigente. Ele considera essa divergência nada misteriosa, né, que as pessoas podem dividir a propósito de quais palavras estão nos códigos, da mesma maneira que divergem sobre qualquer outra questão de fato. Já a divergência empírica, ele diz que é um pouco mais problemática, que os juízes, né, e advogados eles podem discordar quanto aos fundamentos do direito, sobre quais outros tipos de proposições verdadeiras tornaram outra preposição jurídica verdadeira. Aí ele traz, né, um exemplo, né, que eles podem concordar empiricamente quanto àquilo que os repertórios de legislação e as decisões judiciais precedentes têm a dizer sobre a indenização por danos provocados por companheiros de trabalho, mas discordar quanto àquilo que a lei das indenizações realmente é, por divergirem sobre a questão de se o corpus do direito escrito e as decisões judiciais esgotam ou não os fundamentos pertinentes do direito. Ele afirma que os advogados e os juízes têm divergências de fato, divergências teóricas, porque eles divergem sobre o que o direito realmente é, sobre a questão da segregação racial, que ele traz bastante esse exemplo, e de trabalho, mesmo quando estão de acordo sobre quais leis foram aplicadas e sobre o que as autoridades públicas disseram e pensaram no passado. Bom, para o Dworkin, o público em geral ele fica bastante alheio à divergência teórica sobre o direito. O público acaba ficando mais preocupado com a questão da fidelidade e acaba discutindo, às vezes até acaloradamente, a questão de saber se os juízes dos grandes processos que atraem a atenção pública descobrem ou inventam um direito que anunciam. E se inventam, se esse direito é estadística ou tirania. Para o Dworkin, é inquestionável que os juízes acabam criando um novo direito toda vez que decidem um caso importante. Por exemplo, eles anunciam uma regra, um princípio, uma ressalva ou uma disposição. Porém, apresentam essas novas formulações jurídicas como relatos aperfeiçoados daquilo que o direito já é, se devidamente compreendido, como se a nova formulação ela fosse necessária para a correta percepção dos verdadeiros fundamentos
do direito. Tá? Então, a questão gira em torno de se quando a premissa de que os juízes descobrem ou inventam o direito é verdadeira. Para ele, esse debate acabaria sendo resolvido facilmente se todos estivessem de acordo quanto ao que é o direito, ao analisar cada caso, né, o caso concreto, se não houvesse divergência teórica sobre os fundamentos do direito. A partir disso, seria fácil verificar se antes daquilo ser direito pela Suprema Corte era, de fato, aquilo que a decisão declarou ser. Aí daí eu trago também a dica desse artigo, que é a crítica do work, ao convencionalismo e sua relevância, um esquema de crítica conceitual. Aqui eu trouxe só alguns apontamentos para dialogar com a primeira parte da apresentação, porque eu particularmente gosto desse artigo do Ronaldo Porto, e depois vou indicar para vocês, caso vocês tenham interesse em ler, tá? O do Working e outros, né, filósofos, eles procuraram mostrar que a resposta que damos à pergunta, o que é o direito, é fundamental nas práticas jurídicas, porque muitos dos desacordos que encontramos nas práticas argumentativas típicas dos tribunais acabam envolvendo o que ele denomina de desacordos teóricos, né, desacordos entre proposições jurídicas, como a Thalita falou antes, cujo valor de verdade depende do significado atribuído ao direito. E aí vem o questionamento, né? Mas qual a estrutura desses desacordos teóricos, como se expressam, qual a sua natureza? Então, é sempre importante notar que os desacordos que a gente encontra na prática do direito se expressam através de argumentos. O direito, portanto, ele acaba sendo essencialmente uma prática argumentativa. O próximo tópico abordado pelo Dworkin é o direito como uma simples questão de fato. Tá? O próximo subcapítulo. O Dworkin expõe que há uma ideia quase uniforme entre os filósofos de que, para eles, essa divergência teórica do direito é uma ilusão, e que, na verdade, os juízes e advogados estão de acordo quanto ao fundamento da lei. Ele denomina isso de ponto de vista da simples questão de fato dos fundamentos do direito. Nesse sentido, o direito seria tudo aquilo que as instituições jurídicas, legislativas, etc., decidiram no passado, e se a decisão for contrária, também seria considerado direito. Então, pro Dworkin, né, o direito, ele acaba sendo... Ele nada mais é do que aquilo que as instituições jurídicas decidiram no passado. Exemplo, se alguma corporação desse tipo decidiu que os trabalhadores podem ser indenizados por danos ocasionados por colegas de trabalho, será isso, então, o direito. Se a decisão for contrária, então este será o direito, né? Ele não teria mais direito à indenização. Portanto, ele traz essa crítica de que as questões relativas ao direito poderiam ser respondidas mediante o exame de arquivos que guardam os registros das decisões institucionais. E ele faz essa pontuação de que, considerando que os advogados possuem a mesma formação e vocabulário, não haveria de ter controvérsia entre eles quanto ao direito de assegurar ou não a indenização por danos ocasionados por companheiros de trabalho, né? A menos que alguém tenha cometido um erro empírico a propósito daquilo. Bom, a tese que ele expõe, né, que foi a Júlia disse no início da exposição, seria assim: o direito existe como simples fato, e o que o direito é não depende de modo algum daquilo que ele deveria ser. Porque então advogados e juízes às vezes percebem ter uma divergência teórica sobre o direito, porque quando eles parecem estar divergindo teoricamente sobre o que o direito é o direito, estão na verdade divergindo sobre aquilo que ele deveria ser, né? Eles divergem de fato quanto às questões de moralidade e fidelidade, não de direito. A partir dessa tese, eles traem as questões de fidelidade. Uma seria a conservadora e a outra a progressista, né? Que são entendimentos, né, externos sobre como o juiz deveria decidir e se aquilo seria bom na visão de cada um, né? A questão da fidelidade, né, conservadora, seria mais fácil de compreender o porquê os leigos, quando pensam em tribunal, se preocupam com a conformidade com o direito, de que qual é o conceito de direito. Então, a questão da opinião popular insiste que os juízes devem sempre seguir o direito ao invés de aperfeiçoá-lo.
Quando os juízes não aceitam essa submissão, velada ou abertamente, eles submetem a lei aos seus objetivos e opiniões políticas, considerados, então, nessa visão, maus juízes, usurpadores e destruidores da democracia. Já a questão da fidelidade progressista é ao contrário dessa sustentada pela conservadora, né? Eles sustentam que os juízes devem sempre tentar melhorar a lei e devem ser políticos, né? Na opinião dessa minoria, o mau juiz seria aquele mecânico que faz cumprir a lei pela lei, e o bom juiz seria aquele que prefere a justiça à lei. Bom, a tese dos leigos, né, considera que existem normas jurídicas para decidir toda e qualquer questão. A tese acadêmica mais sofisticada sobre isso, né, parte do ponto que o direito ele pode ser silencioso a propósito do litígio. Talvez uma instituição nunca tenha decidido sobre algum determinado problema, né? E o direito ele pode ser silencioso porque a decisão estipulou regras e diretrizes vagas. Então, nesse sentido, né, para essa versão acadêmica, nenhuma decisão pode ter-se em que aplicar a lei é preferível a mudá-la. E, nesse sentido, o juiz não vai ter saída a não ser usar o seu discernimento para criar uma nova norma a fim de preencher as lacunas até então silenciadas. Bom, entretanto, o Dworkin ele discorda que o ponto de vista da simples questão de fato no sentido de que é sempre histórica e nunca depende da moralidade, pois em certas questões as partes, o advogado e o julgador, eles poderão enfrentar a ausência de norma jurídica para determinado caso. E a partir desse ponto, ele afasta a questão da tese da fidelidade e substitui pela questão da reparação. E para entrar na questão da reparação, ele traz um questionamento geral, né, o que fariam os juízes na ausência de uma norma jurídica, né? Bom, não haveria outra escolha a não ser criar um novo direito, e o que contrapõe, né, a tese da fidelidade conservadora. Aí ele se questiona, mas como fazer isso? Daí ele traz mais 3 perguntas, né? Preencher com prudência a fim de preservar ao máximo do direito, o espírito do direito, ou fazer de forma democrática na tentativa de decidir conforme a vontade do povo, ou arriscar tentando tornar o direito resultante justiçável, né, na opinião do julgador. Aí ele traz algumas conclusões a respeito disso, e uma ele denomina radical, e a outra ele diz que é do ponto de vista mais romântico, né? A radical considera que as decisões institucionais do passado quase sempre são vagas, ambíguas, incompletas e, por vezes, incompatíveis e incoerentes. Portanto, conclui que nunca existe um direito relativo a algum tópico ou questão, mas sim a utilização de retórica pelos julgadores a fim de mascarar uma decisão ideológica ou de classe. Já o ponto de vista romântico diz que o direito seria um instinto e que ele só pode ser identificado por meio de técnicas e que seria uma arte de julgar. Ele fecha o texto sem apresentar as razões para a alegação de que o ponto de vista do direito como simples fato, que predomina nos meios acadêmicos, é mais evasiva do que uma teoria. Bom, o Dworkin ele também traz uma crítica sobre a opinião popular sobre o juízo, de exercício da justiça. Eles têm um caso lamentável de frases vazias, e aí ele inclui opiniões de juízes e advogados em exercício sempre que escrevem ou falam aquilo que fazem. E ele fala, tudo isso é vergonhoso, que é apenas uma parte do dano. Afinal, o interesse pelo direito não é só porque usamos para nossos próprios propósitos, sejam eles egoístas ou nobres, mas porque o direito é a instituição social mais estruturada e reveladora. Se compreendermos melhor a natureza do nosso argumento jurídico, saberemos melhor que tipo de pessoas somos. E o último subtópico, né, da apresentação que a gente se propôs a fazer, ele se chamou uma objeção liminar. Tá? O Dworkin ele explica a finalidade do livro, que seria compreender o tipo da divergência e, a partir disso, criar e defender uma teoria apropriada sobre os fundamentos do direito. E ele diz que o foco é a questão do direito, não as razões judiciais sobre o que é o direito, e reafirma que o direito é um fenômeno social, né? Mas a sua complexidade, função e as consequências acabam dependendo de uma característica especial de sua estrutura,
E que, ao contrário de muitos outros fenômenos sociais, a prática do direito ela é argumentativa. O Dworkin ele acaba adotando um ponto de vista interno do participante, a fim de tentar aprender a natureza argumentativa da prática jurídica, ao associá-la à prática e debruçar-se sobre acertos e verdades com os quais os participantes se deparam. Aí ele traz que o argumento jurídico estudado será o ponto de vista do juiz, né? O Dworkin justifica a escolha dele no sentido de que o argumento jurídico nos processos judiciais é um bom padrão para explorar o aspecto central da prática judicial. E mais para frente ele vai aprofundar, né, nessa parte também do conceito interpretativo que ele traz aqui. A gente está apenas mencionando que a gente está trazendo páginas pontuais do livro, mas mais para frente ele vai trazer essa questão da interpretação, da pré-interpretação, da interpretação, do pós-interpretativo, enfim, e vai trabalhar mais a fundo também sobre a questão da integridade do direito. Então, basicamente, o que a gente tinha para trazer para vocês hoje aqui era isso. A gente expôs o que está entre a página 13 e 19 do livro. A gente tentou deixar de uma forma mais didática, a gente trouxe também em tabelas para tentar trazer uma coisa diferenciada, mas em todo momento aqui a gente cita as páginas, se vocês quiserem procurar lá. Algumas coisas a gente deu uma micro adaptada só para inserir no texto, mas no geral a maioria são tem muitas citações diretas aqui e a página está indicada ao final de cada citação. Eu espero que vocês tenham gostado da exposição, que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Agradeço a atenção também e abro para eventuais debates, se alguém quiser fazer algum apontamento, discutir alguma situação. Tá? Muito obrigada, pessoal. Muito boa. Muito boa. Eu mandei pro João uma mensagem no e-mail e falei, cara, adoro tabelinhas, sabe? Eu acho que todo mundo gosta porque fica muito didático de entender. E ainda mais esse livro, assim, eu estava relendo ele só agora mesmo, eu demorei muito para reler ele, da primeira vez que eu li. E, de fato, tem, assim, alguns pontos que, dessa parte, até o João, ele pontuou algumas coisas, às vezes, a gente sempre faz uns resumos e compartilha, até para ter um certo diálogo durante a semana. E tem algumas partes que eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas que ele fica devendo, que nem que as gurias falaram ali da visão dos fatos brutos, que não é tão evidente assim exatamente quem que ele está criticando. Isso, na verdade, é uma coisa do Dworkin, né? O livro inteiro ele vai criticar o positivismo e não vai citar, por exemplo, um autor específico, não vai citar, quando ele está se referindo também a teóricos, por exemplo, convencionalistas, etc., ele ataca uma corrente que não necessariamente pensa da mesma maneira sobre aquelas coisas, então fica um pouco difícil de saber com quem que o Dworkin quer debater. Então, para os nossos propósitos, assim, a gente vai tentar recuperar para vocês quem que parece, né, pelo menos para a gente sabendo agora, com o passar do tempo, que ele está conversando, né? A gente sabe que essa é a fase que a gente está estudando o debate Hart-Dworkin ainda, né? Então, ele ainda está conversando com o Hart, né? Ele ainda está naquela fase, eu vou superar o meu papai do conceito de direito. Então, além disso, tem alguns momentos que ele também debate com o Raz, né, João? E aí a gente precisa fazer o trabalho de pegar esse artigo do Raz, se a gente conseguir, porque eu esqueci disso e lembrei com um comentário teu, que eu acho que até já faz um tempo, para lembrar quem que ele está batendo quando, para ficar mais fácil. Mas a apresentação das gurias ficou muito didática e eu acho que ela consegue explicar para a gente a principal questão que eu acho que a gente pode começar a discutir hoje. Evidentemente, assim, que tem muitas coisas que dá para falar. Na primeira leitura passa muito despercebida, só que, assim, se a gente olhar lá desde o começo, ler com calma, a gente fosse fazer algum resumo para explicar para alguém algumas coisas, a gente vê que ele vai desenvolver isso, mas, assim, o Dworkin, para mim, ele é péssimo fazendo sessões, né? Ele começa num assunto, ele não termina o assunto, ele começa outro assunto, ele não vai terminar o assunto, ele vai abrir um outro assunto e vai ficar devendo em todos eles, né? Não é uma coisa muito linear, a gente vai ter que ir buscando. Então, essa primeira parte, eu acho que a gente pode fazer o exercício de tentar entender o que ele falou até agora. Porque depois vocês vão ver que ele vai oferecer, vocês vão até pensar, nossa, Thalita e Júlia explicaram errado.
porque ele vai oferecer outra explicação sobre as mesmas coisas que ele já ofereceu uma explicação aqui. No mesmo livro, sim, isso acontece. Mas não são totalmente dissociadas uma da outra, então não vai ser uma coisa tão difícil de entender. E, assim, os nossos materiais também, eu vou relembrar vocês que tem o nosso drive ali no grupo. Quem não tiver no grupo, manda aqui que eu vou mandar o link do grupo, né, do WhatsApp, que a gente tem tudo lá nas pastinhas. Essa apresentação das gurias ficou muito boas, e se vocês quiserem, gurias, se vocês acharem ok, eu gostaria que vocês passassem ela para o PDF ou Docs mesmo, para botar para o pessoal como, né, como outro guia para a leitura desse livro. Eventualmente a gente vai ter que voltar nessa parte, eu acho que vai fazer sentido. Né? Vocês notaram que eu dividi o capítulo, né? Ficou assim meio óbvio, porque do nada para. Mas é porque depois ele vai entrar nos casos concretos, que são o caso Elmer, eu acho que é o primeiro, e é aqueles que a gente já falou no Levando Direitos a Sério. Né? O Dworkin, ele tava querendo dizer algo, e agora ele vai dizer. Eu acho que agora ele vai dizer, ele vai tratar isso depois também, mas enfim, gente, uma bela introdução, assim, de que tudo isso, assim, que a gente está estudando, não tem problema não ter entendido tudo, e não tem problema pensar que hoje a Júlia e a Thalita explicaram pela metade, porque, na verdade, elas não tinham como explicar mais do que elas explicaram. É porque, realmente, né, quem não lê o livro não vai saber, mas o Dworkin tem esse problema no começo do livro. E também porque a gente cortou o capítulo, né? Não tinha como querer ver ele inteiro. Mas pode falar, João, que daí eu acho que a gente pode começar com as perguntas. Só que antes de tu colocar alguma específica, acho que a coisa mais interessante é voltar naquela ideia que a gente terminou na semana passada, dele falar sobre a criação do direito e descoberta. Eu acho que é um tema que a gente hoje discute muito e que é até engraçado para mim, que quando eu fui reler, e já passo a palavra para ti, eu lembrei disso, né, que a gente fica falando de ativismo judicial, por exemplo, por não gostar de alguma criação de direito, achar que essa criação de direito é errado, criar direito, e ao mesmo tempo que a gente fala de ativismo judicial a partir de uma hermenêutica que também, em certos pontos, concorda com o que o Dworkin diz, que não existe um momento separado, né, entre processo de interpretação, de conhecimento e invenção, não propriamente dita, mas, né, vou falar invenção, mas não no sentido de invenção que a gente normalmente Criação mesmo, né? nos casos de criação. Que é engraçado a gente falar em ativismo e criticar o ativismo a partir dessa perspectiva. Mas, enfim, isso aí é só um comentário para a gente lembrar que o Dworkin, ele critica, né? Ele fala de... Vai falar depois de novo, mas isso eu acho que é uma coisa bacana da gente discutir, porque a gente terminou discutindo isso. E não sei, tu quer falar primeiro, daí depois a gente vê aqui o que a gente listou. Também as gurias, se tiverem levantado outras coisas, também podem mandar já. Não, eu notei uns pontinhos, mas eu acho que é legal a gente voltar para essa discussão sobre criação e descoberta do direito mesmo. Eu achei que a divisão ficou muito boa mesmo do capítulo, porque uma coisa que, assim, eu acho que esse é talvez um dos capítulos mais importantes do livro do Dworkin, assim. Pelo menos para os meus propósitos, porque eu estudo, é o mais importante, mas a gente ainda vai... Eu acho que daria para ter uma disputa, assim, de que talvez um dos mais lidos também é sobre o direito como integridade mesmo. Mas eu acho que é bem importante a gente focar nessa primeira parte agora, principalmente para entender o que ele quer dizer com desacordos teóricos e com a visão dos fatos brutos, ou visão do simples fato, visão do mero fato, porque isso vai ficar depois muito, muito turvado com a ideia que ele vai trazer de teorias semânticas, né, de aguilhão semântico. E eu não falo assim nem pela gente só, pela literatura mesmo, que não tem muito consenso, sabe, sobre qual que é a relação entre os dois. Mas eu não sei, Bárbara, se você quiser começar falando sobre essa parte da descoberta e da criação, eu te sigo a partir daí. É que eu acho que eu só queria ver o que vocês acham a respeito desses trechos, porque tem muita gente que tira dessa leitura, e eu fiz isso na primeira vez que eu li, tira uma certa ideia de que ele estaria criticando o ato de criação do direito ou coisa assim, o que não me parece agora que ele está fazendo. Eu acho que o que ele mais está querendo passar é justamente que não existe
uma divisão muito, muito clara sobre o processo de interpretação, e para os nossos propósitos, o que ele está, né, polemizando é dizer que essa discussão encobre uma discussão mais profunda, que é a discussão dos desacordos teóricos. Então, acho que a gente situar essa primeira discussão de que ele reconhece que as pessoas, especialmente as pessoas talvez leigas, se preocupam com questões de fidelidade do direito. E daí tem um comentário bom teu, João, ali, que eu não sei se tu quer achar ele, porque esse comentário do Docs é muito ruim para achar as coisas, Qual que era mesmo? que é sobre quando tu corrigiu o que eu escrevi sobre preocupações com fidelidade do direito. Ah, tá. Peraí. Aqui, eu acho, calma aí. Aqui, que tu comentou, assim, talvez o mais apropriado seria colocar que as pessoas estão mais preocupadas com o problema da descoberta e invenção da lei, ou que elas enxergam os acordos teóricos como meras disputas sobre fidelidade à lei, né? E a partir disso, essa dicotomia. Então, por isso que ele cita aquelas coisinhas que eles ilustraram muito bem na tabela, que eu acho que é bacana, da forma como esse debate mais raso, até academicamente mais raso, pelo menos segundo o Dworkin, encobre uma discussão mais funda, que é a discussão dos desacordos teóricos, né? A ideia, ainda para ele, é como os juízes, que, em tese, deveriam ter um vocabulário compartilhado, e é evidente que ele está criticando uma posição que sustenta que juízes, advogados e operadores do direito em geral têm um vocabulário compartilhado, ainda assim discordam sobre o direito, que se o direito é um conceito, por exemplo, né, e as pessoas concordam a respeito dele, elas não poderiam discordar na hora de resolver um caso. Elas poderiam discordar em questões empíricas, como as gurias mencionaram, são questões de se o trabalhador, né, fez tal coisa ou não, e em questões de moralidade política. E ele diz que isso é como que a gente consegue distinguir quando chega no tribunal, se eles estão discutindo, por exemplo, questões de moralidade política. Aí tem questões mais difíceis de serem resolvidas, que são os desacordos teóricos. E acho que daí a gente entrando nessa parte, começando a entender o que são desacordos teóricos, fica mais legal. O Dworkin faz mais legal. Para mim, eu acho que é o caso Elmer da herança, né? E aqui tem uma recomendação também de artigo do Emanuel, que estuda Dworkin, então é muito melhor que a gente sobre isso. Mas eu não sei, João, a gente pode entrar já nesse conteúdo agora. O que tu acha? Ou tu quer fazer algum comentário sobre antes disso? Não, por mim a gente pode entrar mesmo. Eu só acho bem interessante como ele já traz um pouco dessa ideia nos textos que a gente viu antes, né? Principalmente lá naquele de como o direito se assemelha à literatura. Eu estava até dando uma olhada lá na página 153 do original, quando ele está falando de toda aquela ideia dele da hipótese estética, e aí ele está falando da literatura, mas se aplica analogicamente ao direito, à interpretação jurídica, né? Que ele vai dizer que essa hipótese estética, ela nega uma distinção, vamos dizer, como que a gente... Enfim, uma distinção estanque entre interpretação como a descoberta do significado de um texto e interpretação como criação ou como avaliação do valor de um texto, por exemplo. Ele vai dizer, tem uma diferença, ainda existe uma diferença entre você dizer, por exemplo, o valor, o quão bom uma obra de arte pode ser e o quão boa ela realmente é. Ele não vai negar, por exemplo, que, agora transpondo isso para cá, que não existe alguma diferença, em um sentido fraco que a gente pode dizer, entre criar o direito e descobrir o direito. O que ele está querendo, acho que, negar, principalmente, é essa noção mais ingênua de que o direito seria de novo, uma questão de mero fato, né? Seria uma mera questão de fato empírico, e que quando os juízes decidem fora desse conjunto de
de fatos determináveis que constituem todo o direito e exaustam tudo que pode ser dito, que se está criando direito nesse sentido, né? E que, portanto, a gente volta àquele problema da discussão da fidelidade do direito e de moralidade política, de se o juiz está se atendo ao direito ou se ele está criando direito, e todo aquele contexto americano de discussão de originalismo e textualismo, mas que se aplica muito bem aqui também, né? Dá para transpor tranquilamente. Eu acho que é interessante comparar principalmente essas duas dimensões onde essa discussão ocorre, que é vamos dizer, a discussão sobre criação e descoberta do direito nas teorias mais acadêmicas mesmo, e vamos dizer, numa esfera política um pouco mais, mais leiga, para falta de uma palavra melhor, que eu acho que vai remeter muito a toda aquela discussão das duas concepções da visão dos fatos brutos, ou da visão do mero fato que ele discute, né? Porque uma vai estar muito mais preocupada, a visão mais política e mais leiga vai estar muito mais preocupada com essa questão da fidelidade do direito, fidelidade ao direito, e eu acho que a discussão mais teórica, por exemplo, quando a gente for comparar a visão do Dworkin com a visão do Hart, ela talvez não esteja tão preocupada com a questão de se os juízes são fiéis ao direito ou não, mas, por exemplo, o que acontece quando parece que o direito silencia sobre um caso específico, se o que o juiz decide em seguida é criação ou se é uma aplicação em um sentido forte, né, de criação do direito, ou se na verdade, se aquela resposta sempre existiu no direito, né, de acordo com, sei lá, a melhor interpretação desse sistema jurídico, ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas, enfim, já estou falando demais também, acho que... Não sei, a partir de qual ponto que você... Acho que a gente pode, primeiro, antes de entrar no exemplo, uma coisa assim, a gente pode conversar também sobre aquilo que a Júlia destacou lá no começo, assim, é essencial que a gente lembre que ele começa o livro falando que importa como os juízes decidem casos, né, jurídicos. E importa porque existe uma consequência prática, moralmente benéfica ou, né, negativa a respeito de como os juízes decidem os casos. E, inclusive, isso já seria, né, um motivo, ele quer demonstrar que é um motivo já para a gente acreditar no que ele está falando também, mas né, enxergar esse tipo de consequência prática de uma decisão jurídica, que é um motivo a mais para também, acho que, concordar ele quando ele vai falar da visão dos fatos brutos. Na visão dos simples fatos, eu acho que tá plain fact, viu? Eu nunca lembro como é que é o jeito certo de... Mas as gurias falaram que, como visão dos simples fatos também, do mero fato, e eu acho que dá para entender. E assim, uma coisa que eu acho legal é lembrar que a crítica dele é que ele já conversou, né, já teve debates com teóricos que negaram essa visão dos fatos brutos ou simples fatos, dizendo que, né, por negar esses acordos teóricos, dizendo que eles são apenas uma ilusão, porque juízes e advogados concordam, eles necessariamente concordam acerca dos fundamentos do direito, já que a própria existência do direito depende da existência desse tipo de acordo sobre o que constitui os fundamentos do direito. Eu realmente penei para lembrar como é que era grounds of law. Eu traduzi como fundamentos e não tinha olhado no livro, mas parece que grounds é um pouco mais que fundamentos na minha cabeça. Eu não sei se teria uma palavra em português para isso, mas fundamentos também serve, assim. De qualquer maneira, né, para esses teóricos, e já passo a palavra de volta para o João, é que o direito é uma questão de o que as instituições decidiram no passado. Os gurias falaram isso muito bem, então não vou repetir muito, né? Mas a questão é que quando os juízes têm dúvidas acerca do direito a ser aplicado, eles têm dúvidas porque eles estariam discutindo não mais sobre o que o direito é, mas sobre o que eles acreditam que o direito deve ser. É um pouco intuitivo até olhar para isso e pensar que essa crítica é válida, né? Só que o Dworkin daí ele fala, né, que para esses teóricos, essas questões não são desacordos históricos, mas são questões de fidelidade e moralidade política, não são questões de direito, né? E, por exemplo, quando nenhuma decisão institucional passada vai falar sobre uma determinada controvérsia, que nem a Thalita muito bem falou,
né? O teórico, que é mais apegado à visão dos fatos brutos, diria que o juiz não tem outra opção senão exercer o poder discricionário, ou para criar o direito, ou para preencher lacunas, ou torná-lo mais preciso onde é vago. E tem aquele capítulo do Hart sobre interpretação, que na verdade não é sobre interpretação, né, mas é sobre a questão da textura aberta da norma, e aquele oitavo capítulo de, sei lá, último capítulo de 8 páginas do Kelsen sobre isso, da moldura da norma, que de fato tem um certo poder discricionário para que o juiz preencha uma lacuna. Então, eu entendo, e eu acho que eu coloquei isso até no nosso resumo, não sei se o João concorda, que a tese da discricionariedade é uma mera consequência da tese dos fatos brutos. E o Dworkin já acha que a tese dos fatos brutos, ela não explica bem o direito, ela não seria verdadeira. Então, ele também discorda da consequência dela, né, da tese da discricionariedade. Então, ele explica, pelo menos, por qual é o raciocínio deles, pelo que eu entendi do livro, ele explica esse raciocínio, e depois ele vai criticar esse raciocínio. E a gente tem um exemplo, depois que o caso Elmer, a gente está tentando aportuguesar ele, eu e o João. Depois a gente pode tentar falar sobre ele, né, acho. Mas as pessoas podem falar agora, que eu gostaria só de tocar nesse ponto de por que ele faz esse argumento dos desacordos teóricos, qual é a importância desse argumento dos desacordos teóricos, além de, sei lá, abalar o positivismo jurídico, né? Mas qual é o propósito desse argumento, por que ele faz ele, e, enfim, qual é o ponto da argumentação do Dworkin nessa parte, né? Por que ele enxerga isso, quais são, enfim, acho que é basicamente isso que eu gostaria de perguntar, o que vocês entendem, as gurias que leram, né? Vocês também, aí que estão participando. Acho que é o João primeiro, depois o Emanuel, né? Eu vou fazer só 2 parênteses bem rapidinhos. Eu acho que tem duas coisas nesse capítulo que são, dentre outras, bem importantes para entender a visão do Dworkin e mais um monte de coisa que está por vir na próxima reunião e no próximo capítulo, que eu acho que, em primeiro lugar, o que ele está querendo... o que ele está querendo dizer com a visão dos fatos brutos e a quem ela se aplica, visão do mero fato. Eu tô acostumado a falar assim, porque eu escrevi assim, mas... eu acho que isso, e em segundo lugar, a distinção que o Dworkin faz, de forma bem breve, lá no final do capítulo, quer dizer, no final dessa metade, né, entre um ponto de vista interno e um ponto de vista externo, e a razão pela qual ele adota o ponto de vista interno. Mas, como isso está lá no final do capítulo, acho que a gente pode retomar isso depois. Eu só queria, partindo lá do começo, eu acho já interessante a gente fazer notar como o Hart, vamos dizer, a afirmação do Dworkin sobre por que falar sobre direito importa e por que falar sobre decisões jurídicas importa, eu acho que dá já anuncia um pouco certas diferenças na abordagem dele e da abordagem do Hart. E com isso eu não estou nem querendo dizer algo do tipo de que os dois eles estão partindo de metodologias tão distintas que elas são incomunicáveis, na verdade, igual o próprio Hart vai dar a entender depois. Eu acho que essa é uma posição meio complicada. Eu acho que tem claros pontos onde os dois estão, obviamente, falando da mesma coisa, né? Num sentido bem trivial e óbvio, os dois estão falando do direito, os dois estão falando de práticas sociais. O Dworkin mesmo vai falar, ele não nega, por exemplo, um dos fatos mais óbvios do positivismo jurídico, que é o fato que o direito é uma prática social. Eu acho que ninguém negaria isso, né? Mas o que eu acho interessante é notar como um dos principais focos do Hart me parece ser a ideia de explicar o que é essa instituição social a qual a gente se refere a partir do conceito de direito, o que são essas práticas sociais, o que são regras sociais e como elas dão origem ao direito, ao passo que, ainda que essas questões, em um certo sentido, digam respeito à teoria do Dworkin, eu acho que, principalmente do Império do Direito em diante, embora eu acho que dê para ver isso lá desde Levando os Direitos a Sério, ele está muito mais interessado nas questões de, quais são os nossos direitos e deveres, e 2, o que faz uma proposição jurídica verdadeira quando ela é verdadeira.
essa ideia de proposições jurídicas, eu diria até, está muito mais presente, do significado de proposições jurídicas, está muito mais presente na obra do Dworkin do que na obra do Hart. O Hart não está tão interessado com essa ideia do que o que torna uma proposição jurídica verdadeira quando ela é verdadeira. Ele está interessado em outras coisas, embora a teoria dele, obviamente, tenha implicações para isso, né? Mas eu acho que esse fato é importante, já levar isso em consideração, porque quando o Dworkin tá falando do que torna uma proposição jurídica verdadeira, ele está obviamente falando dos fundamentos do direito, mas ele está falando também sobre o que torna uma proposição jurídica verdadeira a partir de um ponto de vista interno ao direito. Isso é essencial para entender a obra dele, e está lá na metade desse capítulo. Porque, basicamente, eu acho que isso a gente pode falar depois sobre o que ele entende como ponto de vista interno e ponto de vista externo, mas já é um contraste interessante, porque o Hart estava propondo falar sobre o direito a partir de um ponto de vista externo. O Dworkin, ele vai fazer a afirmação, aqui o mais moderada nesse início, de que ele está fazendo teoria do direito a partir de um ponto de vista interno, e mais que isso, lá para frente a gente vai ver, ele vai fazer uma afirmação bem mais ambiciosa e que toca no cerne do debate, num dos debates metodológicos na teoria do direito, que é uma teoria do direito, ela só explica adequadamente o direito a partir de um ponto de vista interno, uma teorização interna prática. Mas eu acho que ter isso em mente já ajuda a entender bastante, sei lá, talvez a primeira metade de todo o Império do Direito. Mas eu até tinha me perdido. Qual que era o ponto que você tinha comentado anteriormente, Bárbara? Só pra... Não, você fez a pergunta de qual será que era o ponto do argumento dos desacordos teóricos nesse momento, pelo menos. Além do tá. ataque ao positivismo, eu entendo que ele quer demonstrar como existem, como, por exemplo, o positivismo não pode explicar que os juízes discordam sobre isso, ou os advogados eles discordam sobre o direito no sentido mais profundo, e que, ocasionalmente, isso é decidido por questões de moralidade, por exemplo. Né, que o direito ele se esgota, e eu acho que eu não sei até que ponto ele está atacando qual parte do positivismo também, quando ele diz que ele fala que como é que é aquela questão de esgotar o direito que a Thalita até falou, porque eu não sei se o positivismo falou que o direito é só leis, isso, e apesar de positivismo ter, ou os positivistas em geral terem defendido várias vezes que o direito é uma questão de fatos sociais, né? Mas, sim, fatos sociais é uma coisa mais ampla, né? E eu não acho que em algum momento foi assim, ou é porque hoje está mais claro também, eu não sei se em algum momento eles já defenderam que seria possível resolver o direito só com o texto da lei, porque ele desculpa o palavrão, mas ele até cita que os positivistas falam que quando não existe uma resposta, né, o direito silencia sobre alguma coisa, eles respondem usando um pouco de discrecionalidade. Acho que isso nunca foi descartado. O que exatamente o positivismo não conseguia explicar nesse momento? João que falou sobre isso no TCC. Mas o Emanuel já tinha levantado a mão, então, por favor. E a Júlia também, né? Não sei se o Emanuel tá aí. Tô aqui. Tá me ouvindo direitinho? Pessoal, vou pedir só licença para não ligar a câmera hoje, que eu estou em meio a uma mudança aqui, tá uma bagunça. Tá, então eu peço desculpa aí a vocês, tá? Mas acho que estão me ouvindo bem, né? Eu estou usando no iPad hoje, está meio improvisado. Eu queria só pontuar algumas coisas aqui no debate, que eu acho que pode ajudar a complementar essa visão que a Bárbara e o João já trouxeram de maneira assim muito pertinente. Eu compartilhei com vocês aí um texto que não é dos textos mais conhecidos do Dworkin, tá? Ele não está no mainstream, é um texto assim, menos badalado do Dworkin, mas que apesar dele ser um texto menor, talvez menos profundo, de algum modo ele me marcou para compreender um pouco o que o Dworkin quer dizer na teoria dele, né? É um texto antigo, um texto da década de 80, mas assim, eu até estimularia a galera que talvez se sinta um pouco assim, mais travada por ser em inglês. Hoje em dia a gente tem a vantagem de jogar num tradutor desse, já dá para pegar as principais ideias, pelo menos.
Basicamente, o que o texto quer dizer? E tem a ver com as considerações que a Bárbara fez, né? A ambição do direito por si mesmo. E aí a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, que eu acho muito importante para ajudar a compreender um pouco da teoria do Dworkin. Primeiro, só uma questão semântica. Pode parecer simples, mas faz diferença na tradução, né? Law pode ser tanto direito, como o que a gente estuda, né? O curso de direito, né? Então, law, ou pode ser law no sentido de lei, de legislação. Então, o que o Dworkin está falando, por exemplo, com o título desse artigo, é o direito, a ambição do direito por si mesmo. Segundo, é preciso ter em mente o seguinte: a grande preocupação que me parece na obra do Dworkin, que move se você for, assim, à medida que a gente vai estudando o Dworkin, todas as teorias dele, por exemplo, quando ele fala do juiz Hércules, quando ele fala do romance em cadeia, quando ele fala da unidade do valor, todos esses termos que a gente vai vendo com o tempo, me parece que a grande preocupação do Dworkin, no final das contas, é com a legitimidade democrática da jurisdição. E, obviamente, mais ainda da jurisdição constitucional, mas da jurisdição como um todo, do direito, né? Então, é óbvio, assim, a gente tem que tentar, para compreender um pouco do Dworkin, por isso que a maioria dos grandes críticos do Dworkin vem da tradição analítica do direito, né? E aí, se você tem uma visão mais fechada, mais cartesiana, é difícil entrar no pensamento do Dworkin. Então, assim, me perdoe se eu me perder um pouco aqui, por gentileza, Bárbara, me chama de volta, porque eu estou com muitas coisas aqui em mente, estou tentando organizar os pensamentos, tá? Mas, assim, é óbvio que Dworkin não nega que law como legislação e não law como direito nem sempre vai trazer respostas prontas para os problemas. Uma legislação de 20 anos atrás não poderia prever, por exemplo, problemas relacionados a redes sociais. Uma legislação de saúde de 5 anos atrás não poderia prever uma pandemia. É claro que Dworkin não nega que existem gaps, né, que existem espaços em branco, existem coisas no direito que, eventualmente, law aqui no sentido de legislação, não vai trazer uma resposta uma resposta objetiva, matemática, cartesiana, de como os juízes devem decidir. A grande preocupação do Dworkin é dizer o seguinte: ok, quando esses espaços em branco surgem, quem e como tem legitimidade democrática para decidir? Se a preocupação é com a moralidade dessa decisão, portanto, com a legitimidade dessa decisão, me parece que a grande preocupação do Dworkin, quando ele quando ele começa a construir a teoria dele, ele é a preocupação de dizer assim, ok, e aí eu acho que é a essência da crítica dele ao positivismo e ao Hart. Claro que, assim, eu estou falando de uma maneira muito geral e pode ter contra-argumentos e críticas ao Dworkin, válida para isso, tá? Dworkin também não é perfeito, claro. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando existem esses espaços vazios da lei, da legislação, que não traz essas respostas de como resolver os casos, não pode ser, e aqui eu estou falando a interpretação do Dworkin, não pode ser a discricionariedade no sentido da moralidade individual do juiz para tomar essa decisão. Não é o que o juiz pensa, ou o que o magistrado pensa, ou o que a Suprema Corte pensa, assim, enquanto seres humanos, indivíduos. Esses espaços não podem ser preenchidos por uma moralidade individual. É preciso encontrar um fundamento de legitimidade na moralidade do direito, aí law, aqui como direito, e não mais como legislação, essas respostas. É claro que se você for interpretar numa visão dos realistas, de muitos positivistas, vai dizer, mas isso é muito bonito, mas na prática o juiz vai estar preenchendo um espaço vazio. Ora, se nunca foi discutido sobre pandemia, porque ninguém imaginava que haveria uma pandemia, achar que o ordenamento jurídico, eu estou falando da crítica que se faz ao Dworkin, né? Achar que
o direito traz essa resposta, é uma ingenuidade. Na prática não é. Na prática os juízes estão decidindo. Porque se tem um vazio e ninguém poderia... O legislador que tem legitimidade, portanto, para deliberar sobre essa matéria, porque ele foi votado, né, ele tem legitimidade democrática para discutir sobre esse assunto, você pode... Os críticos do Dworkin vão dizer, mas essa teoria do Dworkin não faz sentido, porque, na verdade, na prática, existe um vazio e esse vazio vai ser preenchido pelo juiz. E claro que os valores, a história, os conceitos, os preconceitos, o ambiente cultural que ele está inserido, o contexto histórico, é claro que vai influenciar uma decisão. Né? Se você imaginar que uma Suprema Corte tem 11 ministros, é óbvio que esses ministros têm uma história, eles têm seus valores, têm seus conceitos, seus preconceitos, pode ser um juiz mais conservador, um mais liberal. Mas, enfim, só para pontuar, e aí esse texto que eu mandei, que é um texto pequeno, Law's Ambition for Itself, o que o Dworkin está querendo dizer em outras maneiras é o seguinte, ele não nega que existem gaps, ele não nega que existem espaços vazios. Mas o que ele está dizendo é que esses espaços vazios você tem que encontrar a resposta no direito. E aí, no direito no sentido amplo, né? Você vai nos precedentes, nos princípios, na Constituição, nas decisões passadas. É claro que se você for muito crítico ao Dworkin, você tiver uma visão analítica, você nunca vai se convencer disso, que você vai dizer, mas no fundo, o que vai prevalecer é por exemplo, se a corte é composta de juízes mais conservadores e o que está em pauta é uma matéria relacionada a costumes, vai prevalecer uma visão conservadora. Então, mas entenda, só para finalizar aqui minha pontuação, eu acho que sempre é importante ter isso em mente. Eu acho que a grande preocupação do Dworkin, que move toda a teoria dele, é dizer o seguinte, a moralidade do direito e, portanto, a legitimidade das decisões jurídicas não podem estar à mercê de valores estritamente individuais, de moralidade individual, né, de uma perspectiva individual dos juízes. Os juízes têm um dever constante de fundamentar suas decisões e de racionalizar essas decisões com base no direito, law, como sentido amplo, que é uma construção coletiva, é uma prática social coletiva, é uma moralidade na primeira pessoa do plural, nós e não eu. Não sei se faz sentido o que eu tô pontuando, tá? Mas, enfim, desculpa se eu falei muito, é porque, enfim, é difícil às vezes sintetizar essas ideias, desculpa. Pode falar, Jair. Posso falar? Estão me escutando? Então, Tá tudo certo, Jair. então não é que deu uma travada aqui para mim. Mas, então, na verdade, só vou complementar o que o Emanuel falou, porque ele, na verdade, acabou abordando o que eu traria ali quando eu levantei a mão. Eu entendo também que o Dworkin ele vai se opor realmente à discricionariedade forte, né? Aquela discricionariedade ampla de que o juiz vai decidir como ele quer que seja o direito, a partir do ponto de vista dele, e o direito não é o que a gente acha, o que eu acho ou o que alguém acha, mas sim tem que ter uma baliza e algum, pelo menos, método interpretativo para se chegar a um resultado final. E não simplesmente essa criação forte e de qualquer modo. Né? É o que eu concordo com o que o Manuel falou nesse ponto, de que tem que ter uma baliza. Eu acho que o Dworkin, ele realmente ele não nega, ele não diz assim, é impossível, nunca vai ter uma discricionariedade. Não, mas a questão é até que ponto vai essa discricionariedade. E aí ele vai se contrapor justamente à questão da discricionariedade forte, né? Para não deixar que a moralidade se sobreponha ao direito e às discussões que envolvem a análise do caso concreto. É basicamente isso. Então, o Manuel acabou trazendo só para complementar o meu raciocínio aqui. Pode falar já, João. Perdão. Não, eu queria só voltar brevemente a esse ponto que o Emanuel trouxe, porque eu acho que eu concordo, se não em grande parte, totalmente. E eu acho que, inclusive, que um positivista poderia concordar com isso, mas
talvez reconceitualizar a moldura na qual esse debate é travado. Pelo menos positivistas contemporâneos, como, ou até talvez a partir do próprio Hart em diante, mas principalmente autores, sei lá, como um Shapiro da vida, o Joseph Raz mesmo, porque eu tenho a impressão, e eu concordo totalmente que essa é uma das principais questões que o Dworkin está procurando fazer sentido. Uma questão, talvez uma questão um pouco mais conceitual, mas não totalmente, de como fazer sentido do fato de que as nossas discussões sobre procurar uma resposta correta quando as leis e os estatutos e a jurisprudência silenciam, e parece que a gente realmente pode falar que uma resposta que a Suprema Corte deu é inadequada ou é menos adequada do que ela poderia ter sido, e como fazer sentido dessa ideia de que o direito ele tem que ter uma legitimidade, né? Uma legitimidade democrática, uma legitimidade moral, e toda aquela ideia dele, né, de que o direito tem que falar com uma voz, né, como um próprio requisito moral, né, da nossa dignidade. Mas eu acho que um positivista, ele poderia concordar com essas preocupações do Dworkin, mas colocar elas em um nível de uma preocupação normativa, mas ainda assim discordar, vamos dizer, no nível metafísico, no sentido assim, sobre uma teoria sobre o que existe genuinamente no mundo. O que de forma mais específica, o que eu tenho em mente? A ideia de aquele ponto mesmo que o Emanuel já falou sobre, ok, eu concordo com essas preocupações do Dworkin, eu inclusive posso concordar que existe uma interpretação construtiva do direito que é mais correta do que outras interpretações e que elas, vamos dizer, apontam para as próprias ambições do direito, o próprio caminho que o direito deveria tomar, como ele deveria ser construído adiante, e mesmo assim dizer que o direito, num nível mais teórico sobre o que existe, o que é considerado direito, ele é algo que tem um limite, existe um limite sobre o que o direito diz, que o direito, por exemplo, sei lá, ele é determinado pelo que as suas fontes sobre o direito dizem que o direito é, e que eu acho que, no fim, pelo menos um jeito de conciliar essas diferenças seria dizer que a disputa entre o Dworkin e um positivista hipotético, para não usar a teoria de nenhum deles em específico no momento, é uma disputa sobre, vamos dizer, uma disputa de onde manejar a nossa navalha de Ockham, onde cortar as partes desnecessárias de uma teoria, sobre onde cortar, a partir de que ponto a gente delimita a nossa ontologia com a qual a gente quer se comprometer, a partir de que ponto, onde a gente corta, com o que a gente quer se comprometer com o que existe no mundo. Eu acho que a questão para um positivista contemporâneo seria que essas questões sobre a existência de uma resposta correta, eu posso me comprometer com essa ideia, mas dizer que uma resposta correta ela não existe antes da decisão do juiz que vai determinar ex post facto a existência de um direito novo. Mas que eu posso concordar que, de um ponto de vista de moralidade política, essa decisão existe, ela é melhor do que outras decisões, e é inclusive bom, e vamos dizer, talvez um imperativo de moralidade política, de legitimidade do direito, que seja decidido dessa forma, que o direito, sei lá, que a jurisprudência de um ordenamento jurídico se desenvolva nessa direção, porque decidir de uma forma contrária seria, por exemplo, trair a própria integridade do direito, trair uma interpretação razoável sobre o que esse direito deveria ser. Eu acho que esse talvez seria um jeito interessante de conciliar essas diferenças e dar uma interpretação mais razoável sobre o que é em disputa nesse campo, nessa disputa teórica entre positivistas e o Dworkin, né? Pois é, eu vou ter que estudar isso melhor para eu conseguir entender exatamente
quais são, de fato, as discordâncias, né? Pelo menos as que eu vejo, porque eu ouço vocês falando e eu concordo, que nem tudo que o Manuel falou, eu não vejo como alguém como Hart discordaria necessariamente. Eu acho que ele discorda mais desse pano de fundo, de fato, de que o Dworkin fornece um aparato teórico assim, muito mais amplo sobre como decidir de forma, né, legítima, ou não é um método em específico, né, interpretativismo, acho que não daria para dizer, não é uma maneira de saber qual é a resposta em todos os casos, qual é a resposta certa, qual é a resposta, enfim, mas essa é a minha dificuldade, mas eu acho que a gente vai trabalhando com isso nesse livro, agora para entender mais profundamente, onde que esse argumento vai desaguar. Esse do começo, né, porque o desacordo histórico ele vai desenvolver um pouco mais, mas eu já estou dizendo isso porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Essa parte, sim, é bastante importante para mim, porque é a primeira vez que eu não estou só lendo alguém falar sobre isso, eu estou tentando escrever sobre o que eu entendi. Capaz, Emanuel, pode falar. Tava muito boa a tua explicação antes. Tu e a da Júlia, muito, muito, muito boa. Tá, desculpa. Não, na verdade eu não vou explicar nada, assim, agora nem vou tentar. Eu vou só fazer uma observação, uma meta-explicação aqui, digamos, tá? Que serve para o Hart, para o Dworkin, para os críticos do Dworkin, né? Todo crítico que eu percebo, e isso parece até óbvio, mas nem sempre a gente... Eu acho que eu estou falando pelo direito porque é minha área de estudo, mas deve Só, valer para... desculpa só Pois não. interromper agora. O microfone tinha dado uma falhada por uns 10 segundos, assim, mais ou menos. Acho que agora tá Tá, normal de desculpa. novo. Tá me ouvindo bem? Tá, beleza. Não, então, só retomando, então. Eu ia fazer uma observação, na verdade, uma observação metateórica. Não é sobre a teoria do Dworkin ou qualquer outra, mas sobre como interpretar uma teoria. O que acontece? O que a Bárbara falou, o que o João falou agora há pouco, de repente algumas coisas que o Dworkin fala, embora façam sentido, mas não necessariamente seriam totalmente contrárias ao positivismo, seja lá qual for a corrente do positivismo que você adote. Eu acho importante ter em mente uma observação. Assim, eu vou falar do direito porque é minha área de conhecimento, mas talvez isso se aplique a outras áreas. Todo crítico de uma teoria, ele adota um espantalho. Né? Qual é a noção de um espantalho? Né? Se a gente pensar literalmente um espantalho mesmo, né? Você coloca ali para ele desviar a atenção. Né? Você coloca um espantalho numa plantação, porque aí todos os predadores vão para lá e você preserva o restante, né? Assim, você cria algo para você bater naquilo. Então, por exemplo, o Dworkin tem, acho que o maior espantalho contra o Dworkin é algo que eu percebo que, na verdade, o Dworkin, no final das contas, ele nem leva tanto a sério o que ele está falando, ou pelo menos não do jeito que os críticos falam. Por exemplo, a gente vai ver lá na frente sobre o juiz Hércules, né? Que é uma metáfora, né, assim, mitológica, como se fosse aquele juiz dotado de todas as capacidades, no mundo ideal, ele tem todo o tempo do mundo, ele tem toda a inteligência do mundo, ele tem tudo tal. Então, é só uma observação, assim, que eu acho que o problema na academia, muitas vezes, é que quando a gente adota um posicionamento, aquilo ali acaba, muitas vezes, virando quase uma missão de fé. E aí, quando é uma missão de fé, você entra no mundo do metafísico do irracional. E eu falo irracional não no sentido de deboche, de modo algum, mas irracional no sentido de que fé é aquilo que eu acredito, independente do que eu vejo. Né? Assim, quando você fala fé como uma religião, por exemplo, não existe uma melhor ou uma pior. Então, a mesma coisa do Dworkin. Então, assim, só pontuando, João, eu concordo contigo nesse sentido, né? Eu percebo que alguns críticos do Dworkin, quando a gente começa a ver as críticas que eles estão fazendo, mas vale no sentido contrário. Por exemplo, mas você está criticando isso no Dworkin, mas o Dworkin não necessariamente discorda disso. Talvez o outro raciocínio também valha. Quer dizer, o Dworkin, muitas vezes, ele critica o Hart, mas se você for olhar assim, mas peraí, não necessariamente o Hart diverge 100% do que o Dworkin está falando, né? Então é preciso, às vezes, ter um pouco de cuidado, a gente se afastar um pouco desse risco do espantalho, né? Porque quando a gente cria o espantalho, a gente bate nele e fica só focado naquilo ali. Então, como é um grupo de estudo também, na sua maioria, formada por pessoas mais novas, que ainda estão com cabeça aberta, que ainda não tem todos os vícios da academia,
é sempre legal a gente ter essa visão um pouco mais aberta para ouvir o outro lado, né? Assim, tanto de quem a gente está criticando, como dos que nos criticam. Enfim, foi só uma explicação, desculpa. Não, eu acho muito boa, porque eu sou uma crítica do Dworkin, porque ele faz muito isso e eu não gosto. Eu gostaria de ver com quem que ele tá falando. Ele não deixa isso muito claro, né? Mas, assim, Mas é verdade. Essa é uma crítica que pode fazer ao Dworkin, e mesmo me considerando dworkiniano em muitos aspectos, eu concordo plenamente. Assim, que nem sempre ele é tão justo com seus adversários. mas o bom desse livro, eu confesso, é que ele é um pouco mais gostoso de ler do que muitos outros livros de teoria do direito. Acho que na primeira vez até do que o conceito de direito, né? Então vocês vão gostar bastante. Eu só, João, eu queria passar até que a gente deixou uns exercícios para nós mesmos fazer, né? Que eu acho que é bacana de comentar com vocês, né? A gente elaborar o que é a visão dos fatos brutos ou do simples fato, né? E depois ele vai falar de uma definição diferente, que a gente gostaria também de tentar definir ela. Também qual é a relação da visão dos fatos brutos com a possibilidade de explicar desacordos teóricos, ou a impossibilidade de explicar desacordos teóricos, porque é o que o Durkheim sustenta, né? E o positivismo jurídico, pergunta, né, se o positivismo jurídico aceita a visão dos fatos brutos, pelo menos de acordo com o que o Dworkin está falando. E esse é um outro ponto que a gente talvez pode tentar discutir. Mas enfim, João, passo aí a palavra de novo, se quiser enganchar. Não, eu vou ser brevíssimo mesmo, para depois passar para a discussão sobre a visão dos fatos brutos e o argumento dos acordos teóricos mesmo. Eu só ressaltando, eu gosto bastante de fazer esse jogo de conciliação, vamos dizer, uma certa conciliação metateórica entre positivistas e o Dworkin, principalmente porque eu concordo bastante com essa afirmação que muitas vezes o Dworkin ele é interpretado, acho que de uma maneira com uma certa mão pesada por alguns críticos, e o inverso é obviamente verdade, né? Isso aí já tá todo mundo cansado de ouvir sobre como o Hart não sustentava necessariamente a tese do pedigree e toda aquela coisa que, enfim, permeia o debate Hart-Dworkin. Mas porque eu acho que o Hart, ele, por mais que a gente possa criticar várias coisas na resposta que ele deu ao Dworkin no pós-escrito, como a gente vai ver lá para frente, mas essencialmente o que ele vai dizer é que o Dworkin era um teórico particularista do direito, ele estava interessado na cultura jurídica, talvez anglo-saxã, e estava fazendo uma teoria normativa sobre o que o direito deveria ser, entre outras coisas, como interpretar, como decidir. E ele era um teórico geral e descritivo do direito. Tem claramente pontos onde os dois estão falando das mesmas coisas, inclusive pontos que o Dworkin está fazendo teoria metafísica. Ele está falando sobre o que existe no mundo. Mas eu acho que essa não é o quadro total, né? Eu acho que é pontuar essas diferenças nas abordagens dos dois, ou melhor, dos positivistas e do Dworkin, ajuda a gente a entender, a interpretar os dois de maneira mais caritativa, né? Eu acho que principalmente o fato de que certas coisas que o Dworkin está falando, ele não está, por mais que ele em certos pontos insista que ele está falando sobre como o direito genuinamente, eu acho que faz muito mais sentido, é muito mais caridoso com ele dizer que ele tá falando sobre o que determina, por exemplo, a verdade de uma proposição jurídica, como, por exemplo, o direito brasileiro e a Constituição brasileira, na sua melhor interpretação, confere o direito ao aborto legal, por exemplo. Eu acho que o que interessa mais a ele não está, vamos dizer, se comprometendo a uma tese metafísica igual certos positivistas, de que, por exemplo, para todo sistema jurídico S existe um conjunto de normas N, tal que N confere o valor de verdade positivo à proposição jurídica, no direito brasileiro, as mulheres têm o direito ao aborto legal. Não é tanto isso que eu acho que ele está interessado. Ele está interessado em dizer o que faz com que essa proposição jurídica tenha sentido, né? O que faz com que a gente possa falar sobre isso de forma com que
isso faça sentido e que a gente simplesmente sistematicamente equivocado ou simplesmente passando agendas morais, religiosas, políticas como subterfúgio, simplesmente falando que não, isso aí é direito, na verdade. Como é que a gente faz sentido disso? Eu acho que essa é uma coisa interessante e que eu acho que começa a ficar mais claro a partir do Império do Direito, né? Mas não sei, eu acho que a gente pode passar ainda falar um pouco mais sobre essa visão dos fatos brutos e todo o assunto dos desacordos teóricos, né? Acho que a gente pode perguntar agora, eu não sei se cabe tanto agora quanto no próximo, mas talvez encaminhar essa questão de que maneira essa crítica do Durkheim fazer dos fatos brutos, ela ataca o positivismo, né? Em primeiro lugar, as gurias já explicaram muito bem o que é a visão dos simples fatos, a visão dos fatos brutos, e é basicamente de que eu até estava pegando aqui o Legality de novo, o livro do Scott Shapiro, para dar uma olhada no que ele explica, que é bem curtinho, né? Que, de acordo com o Durkheim, existem duas teses que constituem essa visão dos simples fatos, meros fatos ou dos fatos brutos, né? Que, primeiro, os fundamentos do direito em qualquer comunidade são fixados por consenso entre operadores do direito, autoridades do direito, acho que é mais fácil, funcionários do direito, né? Aquela coisa de officials. Então, se esses operadores de direito eles concordam sobre quais fatos do tipo F são fundamentos do direito naquele sistema, então aqueles fatos do tipo F são fundamentos do sistema, daquele sistema do direito naquele sistema. Eu não sei se faz sentido, né? E a segunda é que os únicos tipos de fatos que são fundamentos do direito são aqueles de meros fatos históricos. Então, em outras palavras, a visão dos fatos brutos ou dos simples meros fatos não permitem que fatos morais sejam fundamentos do direito. Depois, a gente não precisa necessariamente focar nisso, mas depois a gente vai ver que existe só um tipo de positivismo jurídico que defende, mais ou menos, assim, grosso modo, esse tipo de posição. E outro tipo não, que é o que o Hart vai defender, ou pelo menos sugerir no pós-escrito, é que não é exatamente assim, né? Que são os positivistas inclusivistas, nunca sei qual é o termo certo de usar, mas vamos focar na crítica geral e ver como ela se aplica ao positivismo. E é isso que eu queria ver contigo, João, se tu já quer falar daquele caso TVA versus Hill, ou a gente não fala. Eu acho que a gente nem precisaria falar deles especificamente, porque ficaram para a próxima semana, mas já dá para expor. Eu acho que já dá para ver qual que é o ponto no qual o Dworkin está chegando, né? Eu só queria antes fazer um parênteses bem rápido sobre uma certa ambiguidade na definição do Dworkin, da visão dos fatos brutos, né? Isso eu estou pegando principalmente de um texto do Luiz Duarte de Almeida, de 2016, chamado The Grounds of Law, em que ele aponta duas interpretações diferentes, duas definições diferentes que o Dworkin dá da visão dos fatos brutos. E eu acho que essa é uma diferenciação importante para depois entender certos problemas, né? Para mim, problemas, né? A primeira, depois eu até procuro a passagem onde está isso, mas a primeira definição da visão dos fatos brutos ela coloca que, vamos dizer, o valor de verdade de proposições jurídicas ela é determinada empiricamente, ela é determinada por fatos que a gente pode determinar empiricamente, vamos dizer. A segunda é uma visão um pouco mais refinada, mas que não é a mesma visão. Eu acho que esse é o ponto importante, quer dizer que ela coloca que o valor de verdade de proposições jurídicas são determinadas por fatos sobre o que instituições jurídicas, como legislaturas, conselho municipal, tribunais, decidiram no passado. São duas interpretações diferentes, por que elas não são iguais, vamos dizer assim? Porque a primeira, deixa eu até pegar o exemplo que o Luiz Duarte de Almeida dá. Só um minutinho. Aqui, achei.
vamos considerar duas proposições jurídicas diferentes. Se a visão dos fatos brutos fosse, a gente tomasse ela como sendo essa ideia de que a visão dos fatos brutos é composta unicamente por fatos empíricos, a gente pega aquele exemplo lá sobre, que ele dá lá no início, sobre o limite de velocidade na Califórnia, não lembro agora quanto que é, mas na Califórnia o limite de velocidade no trânsito é X km por hora, milhas, enfim, 55 milhas por hora. Se a gente estivesse tomando a primeira definição, primeira interpretação da visão dos fatos brutos, a gente colocaria que vamos dizer, os fundamentos do direito para esse caso seria algo como a legislatura do estado da Califórnia e votou e o seu governador assinou uma provisão com o efeito de que ninguém pode dirigir acima de 55 milhas por hora. Agora, essa proposição ela tem algo de diferente da ideia de que, vamos dizer, o Estatuto Oficial da Califórnia contém uma provisão com o efeito de que ninguém pode dirigir acima de 55 milhas por hora. Qual que é a diferença entre as duas? A diferença, de forma simples, é que a primeira a gente só está falando sobre atos que as pessoas fizeram. Um legislativo votou, uma Câmara votou algo, levantou a mão a partir de uma votação, um governador foi lá e assinou, só que, de forma que isso está num livro específico que as pessoas chamam de, sei lá, o Estatuto do Estado da Califórnia, qualquer coisa assim. Enquanto que a segunda está falando sobre o que é direito válido no Estado da Califórnia. E a ideia sobre algo ser válido não parece ser exatamente um fato empírico nesse sentido mais forte de fato empírico, como um fato bruto no mundo. Do tipo, as pessoas levantaram a mão e um governador assinou, rabiscou umas palavras no papel e aí foi impressa algumas palavras engraçadas num livro. Em outras palavras, se a gente está falando, o sentido que a gente fala que na Califórnia ninguém pode dirigir acima de 55 milhas por hora é porque existe uma disposição válida num livro válido sobre as disposições do Estado da Califórnia que torna aquela proposição jurídica verdadeira. Isso não parece ser exatamente um fato empírico nesse sentido forte, e eu acho que é por isso que o Luiz Duarte de Almeida tem razão quando ele fala que a interpretação que a gente tem que dar para o Dworkin, de maneira mais caridosa, é a da segunda definição dele da visão dos fatos brutos. Isso de acordo com a qual os fundamentos do direito são o que as instituições jurídicas e políticas decidiram no passado do que conta como direito. A gente pode discutir a quem ela se aplica genuinamente, mas eu acho que é essa interpretação que faz mais sentido. Mas passando para a questão do argumento dos desacordos teóricos, eu acho que dá para dizer, seguindo a interpretação do próprio Ronaldo Porto sobre isso, e do Postema, que é basicamente o Ronaldo Porto se apoia bastante nesse ponto. Eu acho que, em primeiro lugar, tem um sentido bem claro em que a visão dos fatos brutos parece ser atribuída ao positivismo jurídico, ao Hart, aos contemporâneos, mas também se aplica a todos os outros que colocam que o direito, vamos dizer, o que o direito é basicamente uma questão de convenção social. E tudo que existe no direito, que é direito válido, é uma mera questão de convenção social. O problema dessa visão dos fatos brutos, de quem aceita ela, para o Dworkin, é que ela não parece fazer sentido de desacordos teóricos, né? Por que isso? Vamos comparar com os desacordos empíricos. Quando a gente, por exemplo, se existe é claro o sentido em que alguém que aceita a visão dos fatos brutos poderia explicar desacordos empíricos. Pode ser que a interpretação jurídica de algo seja uma tarefa que demanda dos aplicadores das leis. Pode ser que as pessoas não saibam qual é a lei que se aplica a um caso, mas esses desacordos empíricos podem ser colocados como o fato de que dois juízes discordam sobre qual é o direito aplicável a um caso.
Isso até aí tudo bem. O problema dos desacordos, dos desacordos teóricos é que parece o que está em jogo não é qual é o direito aplicável, mas qual é a própria natureza dos fundamentos do direito. O que constitui os fundamentos do direito? E se para quem aceita a visão dos fatos brutos coloca que os fundamentos do direito não são nada mais do que esse acordo entre as pessoas sobre o que as decisões, as instituições nossas decidiram no passado, do que conta como direito válido, se a gente não tem esse consenso, então parece que existe um problema muito grande para a gente. A gente fica num dilema de que ou a gente rejeita que esses desacordos teóricos existem genuinamente, na verdade eles estão falando de outra coisa, eles estão disfarçando debates políticos, ou eles estão simplesmente equivocados sobre estarem discutindo sobre os fundamentos do direito, ou então a gente tem que dizer que a gente tem que assumir o outro lado do dilema e dizer que essa visão de que os fundamentos do direito eles consistem numa convenção, uma mera, vamos dizer, um acordo sobre o que constitui os fatos do direito, de forma que esse é o dilema que o Dworkin vai colocar. Os positivistas vão negar que desacordos, segundo ele, os positivistas não, vamos falar, os teóricos que aceitam a visão dos fatos brutos, eles vão negar que desacordos teóricos são desacordos sobre os fundamentos do direito mesmo, ao passo que o Dworkin vai dizer, não, desacordos teóricos existem. E, vamos dizer, o próximo movimento dele, que eu acho que se a gente fosse cobrar do Dworkin, a gente teria que cobrar, então, basicamente a ideia de que prova, então, né? Prova que desacordos teóricos existem e é isso que ele vai procurar fazer no próximo capítulo. Né? Mas esse, eu diria, assim, resumidamente, é o dilema que fica para os teóricos que aceitam a visão dos fatos brutos e mais especificamente os positivistas, né? Eu acho que a gente cobriu o capítulo, terminando com isso agora. Pelo menos por cima, assim, né? Faltava falar um pouco sobre aquela diferenciação dele entre o ponto de vista externo e interno, né, no finalzinho. Tá bem pro final. Tá, Mas tem mais essa parte no próximo capítulo ou é nesse ainda? Só tem nesse? Sobre a diferenciação entre os pontos de vista? É só nesse capítulo? Só nessa parte do capítulo? Depois? Sim. É uma parte bem pequenininha lá Pois no... tem um parágrafo. Eu lembro só um disso. parágrafo. Tá, então, eu não sei, acho que essa parte tu vai ter que fazer a consideração, porque eu não... Eu vejo qual ele toma, né, porque a gente até anotou. Mas se tu quiser só fazer essa última consideração daí. Mas eu não sei se alguém queria falar algo antes só sobre essa questão dos desacordos teóricos, antes da gente passar para isso. Senão... É que é um ponto que é muito pequeno no Dworkin, mas eu acho que ele é muito importante, porque não é essa diferenciação que o Hart faz, por exemplo. E parece ser muito. Isso eu acho que gera muita confusão. E esse é um ponto que de novo, o Luiz Duarte de Almeida que traz. Deixa eu até colocar aqui o nome do artigo. Eu vou pedir para vocês que assinem lista de presença, tá, pessoal? E, João, tu tem que mandar o artigo no grupo, tá? Em vez de só botar o nome para o pessoal achar. Mas não precisa ser agora, depois. Eu vou precisar muito fazer xixi, porque eu tomei muito chimarrão. Então, tu pode pegar já o gancho. Eu lembro que tu fez um comentário no nosso resumo, só que eu não consigo achar ele. Na volta eu procuro de novo. Deixa eu até procurar aqui, então, rapidinho. Mas é que se tu não conseguir achar, é só... Acho que é mais fácil falar. Eu vou fazer assim, então. Eu vou caçar a passagem que o Dworkin fala disso. Mas tá bem no final ali, né? Isso aí. Aqui, ó. Esse livro toma o ponto de vista interno dos participantes. Tá. Toma o ponto de vista interno, né, dos participantes. Tá escrito diferente, mas enfim. Ele tenta grasp, não lembro como é que traduz isso, né? Mas elucidar, talvez, o caráter argumentativo da nossa prática jurídica ao participar dessa prática, né? E ao struggling, como é que eu traduzo isso? Enfim, a gente se engaja nos problemas dessa prática, nesses problemas que são envolvidos nessa prática. Então, ele fala também que nós vamos estudar argumentos jurídicos formais da perspectiva do juiz,
não apenas porque juízes são importantes ou porque a gente entende tudo sobre eles ao notar o que eles falam, mas porque o argumento jurídico sobre afirmações de direito é um paradigma útil para explorar as proposições centrais, os aspectos e proposições centrais da prática jurídica. Aí ele também fala que cidadãos e políticos e professores de direito também se preocupam e argumentam sobre o que o direito é. Ele também vai eventualmente tomar os argumentos deles como paradigmas em vez dos juízes, mas a estrutura do argumento jurídico é tipicamente mais explícita e o judicial reasoning, sei lá, a argumentação jurídica, o processo de decisão jurídica tem uma influência maior, né, sobre outras formas de discurso jurídico que não é necessariamente recíproco. Essa parte que ele fala, que é bem no final, né, a última coisa que os gurias falaram, inclusive... Tem um pouco mais acima também, eu acho. Deixa eu ver se eu acho. Sim, sim, ele sim. começa, é claro, o direito como fenômeno social, blá, blá, blá. A parte... as gurias têm essa parte, eu acho, não sei se a Ju quer colocar aquele finalzinho ali pra gente ver, porque elas mencionaram, eu lembro que elas mencionaram Sim. Que envolve os fatos históricos, por exemplo, né? Sim. Que eu acho que E para além disso também, né, o caráter argumentativo da prática jurídica, que é o que o Dworkin quer tratar. Tá aqui tá na página 18 da tradução, para quem tiver com ela aberta. E na versão original tá na página... Aqui anotado. Tá na página 13. Tá, mas tu quer evidenciar mais ou menos a diferença entre o ponto de vista interno e externo para o Dworkin e para o Hart, né? Isso. A Ju tem aí a passagem, eu acho. Isso. Sim. Aqui, o direito, Não assim, sei do se fenômeno ajuda, social. peraí. Não sei se ajuda essa parte aí. Ali tem uma do ponto de vista externo e interno ali também, ali embaixo, se tu quiser baixar. Peraí. A gente fez uma tabelinha dessa parte ali no final, com a divisão, a afirmação, né, a tese geral, e daí a partir de cada ponto. Isso. Vocês estão vendo bem aí? Uhum. O João acho que pode pegar, eu vou ter que muito fazer esse tipo, senão eu vou explodir, já volto. Pode... Tranquilo. Não, o que eu queria evidenciar, ótimo. O que eu queria apontar era, em primeiro lugar, como vamos dizer, o Dworkin, de novo, aquele ponto sobre como muitas vezes eu acho que as pessoas têm uma mão muito pesada na crítica e na interpretação do Dworkin. Essa ideia de que, sei lá, interpretações muito metafísicas da tese do Dworkin, que às vezes até colocam ele como uma espécie de um teórico do direito natural, ou a ideia de que para o Dworkin o direito ele é composto por fatos sociais e fatos morais. E a gente pode discutir até sobre isso, mas o ponto mais importante é que o Dworkin ele não nega assim uma das ideias centrais do positivismo jurídico, e, de certa forma, um certo truísmo, né? Mas é importante dizer que ele não nega isso, porque muitas vezes acho que pega um pesado com ele. Que é que o direito é um fenômeno social, né? Ele coloca aqui, o direito é, sem dúvida, um fenômeno social. O ponto para ele é aqui que a complexidade, função e consequências do direito dependem de uma característica especial de sua estrutura. Ao contrário de muitos outros fenômenos, a prática do direito é... O que eu acho interessante nessa... vamos dizer, e essa vai ser a premissa central do argumento dele, pelo qual a gente deveria teorizar sobre o direito a partir do ponto de vista interno. Mas o que eu acho interessante é, de novo, aqui a distinção dele que ele vai fazer é muito parecida com a do Hart, mas não é exatamente a mesma. Porque enquanto que o ponto de vista interno para ele é justamente esse, o ponto de vista de quem faz as reivindicações, é o ponto de vista de alguém que tem interesse prático
a gente poderia até colocar nos termos do Hart, ponto de vista de aceitação prática do direito, o ponto de vista externo vai ser esse ponto de vista do sociólogo ou do historiador que faz, vamos dizer, registra modos de comportamento, registra atitudes das pessoas, registra, enfim, estados mentais. Mas eu acho que o Dworkin, o que tem de, talvez, eu acho que o Dworkin perde uma sutileza do pensamento do Hart, de que ele não está tratando o direito a partir de um ponto de vista externo extremo. Basicamente aquela distinção que a gente falou sobre entre um ponto de vista externo extremo, que é, por exemplo, o ponto de vista de alguém como Austin, ou de realistas jurídicos como o Holmes mesmo, que ele traz, lá, o Oliver Wendell Holmes, que o Dworkin mesmo cita, e o ponto de vista externo hermenêutico, que é o ponto de vista do qual o Hart está partindo, que é o ponto de vista de alguém que procura explicar como um participante da prática entende aquela prática. Não simplesmente o ponto de vista de alguém que registra comportamentos de um ponto de vista externo extremo, justamente. Né? Essa distinção é importante porque o Dworkin, para mim, ele me dá a entender que a gente teria essas duas escolhas. De fato, se se fosse esse o caso, a gente teria que concordar com ele que, por exemplo, que uma teoria meramente histórica ou comportamental do direito, ela seria incompleta sem uma teoria que explicasse o ponto de vista do participante da prática jurídica, né, o ponto de vista de alguém que faz reivindicações dentro do direito. Mas é justamente a crítica do próprio Hart a autores anteriores a ele, como Austin, né? E o que eu acho interessante é que isso não está nesse texto, mas eu vou trazer a citação. Está lá no modelo de regras 2, que basicamente já tratava de muitos desses temas, que para o Dworkin parece que a única diferença entre o ponto de vista externo e o ponto de vista interno é que, ao passo que o ponto de vista externo é esse ponto de vista de alguém desengajar, vamos dizer, o ponto de vista interno é alguém que fala sobre o direito, sobre vamos dizer, quais proposições jurídicas são verdadeiras dentro de certa comunidade, e o ponto de vista externo é basicamente a mesma coisa, só que alguém que não aceita aquelas proposições como pertinentes a ele, de alguma forma. Eu vou até trazer a citação depois, para não ficar algo muito descontextualizado, mas o que eu acho que é importante para a gente entender aqui esse ponto é que o Hart está fazendo teoria do direito a partir de um ponto de vista externo. E ao passo que o Dworkin, ele pretende fazer uma teoria que é engajada, não necessariamente moralmente engajada no sentido de uma teoria parcial do direito, mas é uma teoria que procura se engajar com a prática e que só faz sentido, vamos dizer, pode ser compreendido a partir de argumentos que procuram se engajar com essa prática, que procuram entender ela a partir de um ponto de vista interno. Eu acho que isso a gente vai poder tratar melhor no próximo encontro, mas essa distinção entre um ponto de vista interno e um ponto de vista externo é essencial para a gente entender o argumento dos desacordos teóricos. Principalmente porque juízes, eu acho que o ponto principal é, juízes, quando eles estão argumentando sobre o que é direito dentro de uma certa comunidade, eles estão falando a partir de um ponto de vista interno. Ao passo que quando os positivistas jurídicos, por exemplo, estão falando sobre o que faz com que a gente possa dizer que existe direito dentro de uma certa comunidade, eles estão falando de um ponto de vista externo. Eu acho que esse não é um ponto pequeno, mas pelo contrário, é um ponto que ajuda a gente a entender talvez um jeito de sair desse dilema que o Dworkin coloca a partir do argumento dos desacordos teóricos. Mas eu vou
eu procurar depois a passagem, é só um ponto que eu queria já levantar desde já para a gente depois talvez debater no próximo encontro melhor. Mas eu acho que eu vou ficar nisso, senão também eu vou tomar muito tempo. O Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Bom dia, João. Direcionando a pergunta ao João, porque ele acabou de falar e é no contexto que ele comentou. Eu estou meio confuso na diferença entre essa classificação dele com a classificação do Hart, e inclusive uma classificação que Robert Alex também faz no seu livro A Validade e o Conceito de Direito. Eu tenho só de memória, não tem muitos detalhes dos conceitos que eles fazem dessas classificações, só agora o do Work, né, por ter lido recentemente. Mas me parece que, pelo que você comentou, que a diferença entre as duas posições é a função do autor. Quer dizer, o interno, quem tá comentando sobre o direito, é o advogado, é o juiz. O externo seria um sociólogo, um historiador, alguém que não está interessado na prática do direito. Quer dizer, ele não defende alguém, ele não procura defender uma tese sobre um direito subjetivo, num caso concreto. Seria essa ou eu estou confundindo? Inclui isso também, mas eu acho que o ponto principal são dois. Eu peço perdão que eu claramente me bananei no meio da explicação, mas são dois pontos. O primeiro é que eu acho que até porque é um parágrafo do Dworkin que ele fala sobre isso aqui, mas eu acho que a descrição que ele faz entre a distinção entre um ponto de vista interno e externo acaba faltando, ignorando uma sutileza importante, que é a gente não está num caso em que a gente está frente a um dilema que ou a gente faz teoria a partir de um ponto de vista interno, ou a gente está comprometido com uma teoria que registra meramente irregularidades de comportamento e que faz predições a partir disso, como, por exemplo, o John Austin queria fazer, segundo o Hart, pelo menos, ou como Oliver Wendell Holmes e alguns realistas jurídicos americanos queriam fazer. Além desse ponto de vista externo, que é esse ponto de vista externo extremo, a gente tem um ponto de vista externo hermenêutico que não está comprometido com a prática e não faz argumentos sobre essa prática jurídica como alguém que aceita o direito como fornecendo algum tipo de razão para agir para ele, mas é alguém que quer falar sobre o direito a partir de um ponto de vista que ainda não é um ponto de vista comprometido moralmente com ele, mas é um ponto de vista que quer, por exemplo, que não se reduza a registrar regularidade de comportamento. É um ponto de vista de alguém que quer entender como essa prática é compreendida por um participante dela. Esse é o ponto importante, porque, ou seja, não se trata desse dilema entre ou regularidade de comportamento ou um ponto de vista de alguém comprometido com a prática. Existe uma sutileza, ou uma nuance de pontos de vista externos, e o Hart ele estaria nesse ponto de vista externo hermenêutico. De forma mais específica, por que eu acho que essa distinção é importante? Eu e, no caso, o Luiz Duarte de Almeida, quem, vamos dizer, promove essa tese junto com o... Eu acho que o Kevin To fala algo muito parecido, mas eu não vou falar dele especificamente porque eu não conheço direito. É porque quando o Dworkin está, por exemplo, está atribuindo a visão dos fatos brutos aos positivistas jurídicos, e depois falando que quando eles assumem a visão dos fatos brutos, eles não conseguem fazer sentido da ideia de desacordos teóricos, ele está assumindo que os positivistas eles estão falando sobre o direito a partir de um ponto de vista externo. E isso até é verdade, só que qual que é a diferença? E, de novo, esse é um ponto que a gente vai poder detalhar melhor depois. Mas a visão dos fatos brutos, o jeito que o Dworkin formula ela esconde algumas distinções importantes. Por exemplo, essa ideia positivista bem típica de que, por exemplo, o direito é uma questão de fatos sociais,
É uma proposição que eu acho que qualquer positivista jurídico aceitaria. E o Dworkin fala nesses termos, é a matter of plain facts. Ela deve ser entendida como uma tese, e esse é um argumento controverso, mas ela deveria ser entendida como uma tese não sobre os fundamentos do direito, mas ela é uma tese sobre as condições para a existência do direito a partir do ponto de vista externo. A ideia de que o direito é uma questão de fatos sociais, ela é uma resposta à pergunta: o que faz com que a gente possa dizer que dentro de uma determinada comunidade exista direito? Isto é, quais são os fatos que devem estar presentes para que exista direito nessa comunidade? Mas essa ideia que o direito é uma questão de fato, ela não é uma tese completa sobre os fundamentos do direito. Isto é, o conjunto de proposições que fazem com que uma determinada proposição jurídica, como, por exemplo, é proibido dirigir acima de 50 milhas por hora, seja verdadeira. O Luiz Duarte de Almeida, só para não roubar muito mais tempo, mas eu vou ser bem breve aqui, ele faz uma analogia bem interessante com a ideia de poesia. Ele vai colocar o seguinte: vamos comparar, vamos dizer, por exemplo, pega a frase: a poesia é uma questão de mero fato, é uma questão de fato bruto. Ou, de outra forma, a poesia depende apenas de fatos históricos ou sociais. Se a gente entende essa afirmação como dizendo que a gente interpretar, por exemplo, que o que precisa existir para que exista poesia, essa afirmação é obviamente verdade. Porque o fato que as pessoas interpretam um poema é obviamente um fato social. Agora, isso não quer dizer que a interpretação, vamos dizer, uma afirmação sobre um poema, os valores de verdade para qualquer afirmação sobre um poema, elas são determinadas por fatos históricos brutos, por exemplo. Seria absurdo, por exemplo, eu dizer que um poema como Tabacaria, do Fernando Pessoa, a correta interpretação dele tem que ser determinada meramente por fatos históricos brutos, como, por exemplo, a idade do Fernando Pessoa, ou o que o próprio Fernando Pessoa achava desse poema, ou qualquer coisa desse tipo. Não é assim que a gente interpreta. Não é assim que a gente determina o que é uma interpretação correta. E eu acho que esse é um ponto interessante para distinguir o que o positivismo quer dizer com o direito é uma questão de mero fato, e distinguir essa ideia da ideia de o que são os fundamentos do direito. O que faz com que a gente possa dizer que uma afirmação como é proibido dirigir na Califórnia acima de 55 milhas por hora é verdadeira, quando ela é verdadeira. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a falar sobre os casos que o Dworkin traz de desacordos teóricos e sobre depois as ideias, a coisa que ele traz sobre teorias semânticas. Mas eu acho que ter essa chave da distinção entre um ponto de vista interno e um ponto de vista externo é essencial para entender um dos jeitos que o positivismo poderia responder ao Dworkin, vamos dizer assim. Eu particularmente acho que ou todo mundo entendeu muito bem, ou é agora que ninguém mais entendeu nada. Mas é que assim, eu acho que a gente só tem que, se for necessário, a gente volta nessa questão do ponto de vista interno. O que tu quis dizer com o problema do Dworkin não ter sacado a sutileza do Hart? É porque ele só toma um ponto de vista externo extremo. Tipo, basicamente, como se fossem duais, né? A gente já viu que isso não necessariamente precisa ser assim. E tem aquele artigo muito bom do Scott Shapiro sobre isso. Então, esse é um bom começo para quem quer relembrar essa parte. Assim, acho que não tem necessidade de falar mais que isso. Acho só sugiro que vocês leiam esse. A gente tem a tradução desse artigo. Vai sair oficialmente ano que vem, mas a gente já disponibilizou no grupo. E está em algum lugar em nossas pastas ali sobre o Shapiro. Que é o que é o ponto de vista interno. Acho que é esse o nome do artigo. Tem em inglês, né? E tem a nossa tradução. Então, a gente sugere para entender essa crítica do João, né, para a falta de sutileza do Dworkin com relação ao ponto de vista interno e externo.
né? A gente não precisava pular direto do ponto de vista interno, apesar de que ele quer oferecer razões para que a gente tenha que pular nesse ponto de vista interno, extremamente engajado. Enfim, eu acho que por hoje é isso, né? Suficiente, porque vai fechar 2 horas. Então, para semana que vem, pessoal, o resto do capítulo fica para a próxima semana. A gente pode discutir ainda essas coisas. A gente vai começar com casos concretos e eu e o João a gente vai tentar trazer o caso da Richthofen, como se fosse aquele do caso Elmer, tá? Então, se preparem para ver um desastre. Mas não é nossa apresentação, tá? Então, fiquem bem essa semana aí, aproveitem o domingo e o resto do final de semana. E o sábado também, né? Não acabou ainda. Então, um beijo para todo mundo. Preencha a lista de presença, por favor. Chama a gente no WhatsApp se precisar e até a próxima semana. Até.